Louvado seja Deus. Uma reunião de oficiais sábado 17 horas, uma reunião local. Todos os oficiais da Igreja do Senhor. Amém? Você que trabalha aí, ajuda na obra, é um obreiro do Senhor, uma obreira. Sábado 17 horas, temos uma reunião de oficiais aqui. Louvado seja Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 6. Aleluia. Louvado seja Deus. Os irmãos estão vigilantes, a volta de Jesus está próxima. Não é? Aleluia. Faz 30 anos que eu ouço isso, amados. Faz 30 anos que eu vivo isso. Aguardo ansiosamente. Amém? Louvado seja Deus. Cada ano que passa, eu sei que eu estou mais perto da volta de Jesus Cristo, não é? Então, mas não se assustem com os acontecimentos, os cometas que vêm, os cometas que vão, não é? Não se assustem aí com os eventos religiosos que estão acontecendo aí no mundo, não é? O último evento que houve aí, a renúncia, não é? do sumo pontífice católico. Não vamos misturar as coisas, não é? Tem muita adrenalina aí no coração de muita pessoa, não é? E as pessoas começam a pegar coisas da grande tribulação, colocar agora, não é? Então nós vamos tomar cuidado, porque não é? Nós não cremos que nada aconteça com a igreja, não é? A não ser com a igreja que ficará na grande tribulação. Portanto, nós somos o arrebatamento antes da grande tribulação. Então, nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja sai antes, não é? Da terra, para que as coisas elas tomem aí um rumo diferenciado, né? Os pós-tribulacionistas aí, então, começam muitas vezes a pregoar. Então, a internet está aí, as opiniões estão aí, vai filtrando o seu coração, olhe para a Bíblia, amém? Olhe para a Bíblia. Às vezes você vê aí, né, as mensagens, dia tal, o mundo vai acabar, e aquela coisa tal, e ficam marcando as datas, e muita gente se desespera, não é? Muita gente isso, aquilo, mas, amados, quando você lê a Bíblia, você fala, nossa, mas tem tanta coisa para acontecer ainda, não é? Como que o mundo pode acabar daqui a um mês? Como pode ser isso? Como pode, mas esse cometa, o outro, não sei o que, tal, aquela coisa atrás, o que vem é pior. Mas, amados, tem tanta coisa na Bíblia para se cumprir, não é? Tem arrebatamento da igreja, tem grande tribulação, tem volta de Jesus na terra, não é? Tem o milênio para ser estabelecido, tem a reparação dos reinos do mundo, e depois, então, virá o fim, não é? Então, tem muita coisa para acontecer antes do fim do mundo, segundo a Bíblia. Não é? Então, por isso que é bom você ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Então, não fica assustado com esses eventos, tal, não é? E às vezes aí você encontra aí uns mais fervorosos aí, ávidos aí, os pregadores apocalípticos, não é? Então, aí já começa a viajar aí pelo Apocalipse, essas coisas e tal. E o Apocalipse é um livro, não é, figurado no seu sentido. É um livro de apontamento futuro, né, escatológico. Não é? Então, é uma coisa que precisa ser bem dimensionada, mas não se esqueçam, não é, que os evangelhos também têm o seu apontamento escatológico, não é? E firmados por Jesus, muitas coisas, não é, ali, muitas situações. Então, não precisa assustar seu coração, ficar com medo das coisas. E também não querer tirar um proveito, uma coisa de uma situação, né, que na verdade não é o nosso intuito. Vamos olhar para os milagres de Jesus, vamos olhar para a palavra de Deus, vamos viver o melhor dessa terra, vamos fazer a nossa parte, pregar o evangelho, falar do amor de Deus, amém? E não é, cada vez mais conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor nosso Deus. Já acharam Neemias capítulo 4, versículo 6? Vamos ler a palavra de Deus. Assim edificamos o muro. Todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Amém? Esse trechinho da palavra de Deus, para que a gente aí possa
fortalecer nossos corações diante das lutas, problemas, dificuldades, diante das situações que surgem na nossa vida. Nós precisamos sempre aí do conforto de Deus, não é? Do conselho maravilhoso do seu Santo Espírito, não é? Nós precisamos nos refugiarmos no Senhor nas etapas da nossa vida, não é assim? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, esse descansa à sombra do Onipotente, esse glorifica, porque ele diz, né, a respeito do Senhor: Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, nele eu confiarei, não é? Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, não é isso? Não, Ele me guardará em todos os meus caminhos, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido, não é? Por quê? Porque a boa mão do Senhor está sobre a minha vida e eu habito no esconderijo do Altíssimo. Amém? Vai pisar a áspide, vai calcar aos pés o filho do leão, a serpente, não é? Por quê? Porque o seu amor é grande em Deus. Então, o favor de Deus, não é? O socorro de Deus certamente virá para a vida daquele que serve ao Senhor, porque a Bíblia diz assim, ó, e você verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, amados, o que nós precisamos fazer é voltarmos o nosso coração em servirmos ao Senhor nosso Deus. A Bíblia fala assim, ó, alegra-te do Senhor teu Deus, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Amém? A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Portanto, essa força vem no sentido de motivação, essa força vem no sentido de ânimo, não é? Essa força vem no sentido de perseverança, tudo aquilo que é bom, que é agradável, que é verdadeiro, que produz a fidelidade, não é? Tudo aquilo que constrói, que edifica, tudo aquilo que soma, que agrega, que valoriza, que encorpa, não é? Tudo isso provém do Senhor nosso Deus. Então a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então ela que estabelece todas essas coisas, não é? Nos faz aí levantarmos e andarmos, porque compreendemos, não é aqui o nosso descanso, não é? Temos uma pátria celestial, temos uma promessa do Senhor, e para isso, não é? Para que eu e você alcançássemos isso, Deus elaborou todo um plano, fez todo um trabalho. Jesus Cristo fez uma obra de resgate, não é? De salvamento maravilhosa, gloriosa, deixou tudo prontinho, não é assim? Falou, Pai, ó, está consumado. A Bíblia diz que subiu aos céus, está à destra de Deus, por lá intercede por nós, me enviou o seu Santo Espírito, o Consolador, para não deixar nenhum dos seus filhos órfãos. Esse Consolador, não é, nos convence do erro, da justiça, do juízo. O Senhor prometeu, olha, que na presença dele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então tudo isso, amados, é para que você, não é, a cada manhã entenda, não é, que se tem uma luta, também tem um escape, também tem um livramento. Se você tem um adversário, você tem um abençoador. Se você tem a perda, mas você tem o galardoador, não é isso? Se você tem a barreira, mas você tem o rompedor da barreira sobre a sua vida. Se você, porventura, não é, tem fatos tristes da tua vida, mas você também, não é, tem porções multiplicadas, dobradas de alegria no teu coração, na tua vida. Por quê? Não é? Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Amém? Por isso, nós muitas vezes reputamos nossas perdas, os danos, os prejuízos, por nada. Por quê? Porque entendemos, não é, que na fase da nossa vida, da nossa fé, o viver é Cristo, o morrer, ele é ganho, ele é vitória, não é? Ele é lucro. Mas, amados, enquanto nós estamos aqui, vamos confiar no Senhor nosso Deus. Vamos edificar, vamos restaurar, vamos construir, não é? Vamos fazer a nossa parte, crendo no Senhor, glorificando a Deus, servindo ao Senhor, clamando ao Senhor, confiando no Senhor nosso Deus, porque Ele é aquele que vai à frente, endireita caminhos tortuosos, não é? Quebra portas, despedaça ferrolhos, endireita caminhos, nos mostra os tesouros das escuridades, as riquezas encobertas, não é? Para quê? Para que nós possamos compreender
que Ele é o nosso Deus, mas o Deus abençoador, o Deus que favorece, o Deus que caminha junto, o Deus que faz a sombra, não é? No sol causticante, o Deus que provê a água no deserto, o alimento na necessidade, o Deus que abre o mar, o Deus que abre o rio, o Deus que derruba as muralhas, não é assim? O Deus que abate o inimigo, o Deus que nos ilumina nossa mente, nosso coração, para que a luz de Deus, para que as obras das trevas elas sejam denunciadas, repreendidas, não é? E o nome do Senhor glorificado, não é? Nas nossas vidas. Neemias usou uma expressão assim, olha, assim edificamos o muro, assim, não é? Com luta, com dificuldade, mas também com gozo, com alegria, muitas vezes com derrota, mas a maioria das vezes, não é, com vitórias, não é, vitoriosos. Então, amados, o que Neemias está fazendo aí, olha, é algo, não é, de Deus, é uma inspiração do Espírito de Deus, os valores, não é, que este homem agregou, o posicionamento que ele teve para restaurar, não é, a Jerusalém, que era uma obra gloriosa para o seu povo, que fazia bem para o seu povo, que ajudava o seu povo, fazia bem para ele próprio. E você pode ser um restaurador, você pode ser alguém também que se posicione diante de Deus, não é? Para o quê? Para ajudar a restaurar tua família, tua vida, teus filhos, tua casa, as áreas da sua vida que muitas vezes acabam aí se decompondo, não é? Com as lutas, os problemas, as dificuldades, mas se você assumir um posicionamento diante de Deus, certamente o Espírito de Deus vai te revestir, o Espírito de Deus te conduzirá, vai iluminar tua mente, teu caminho. Então aquela palavra assim, meu Deus, mas eu não sei como eu vou fazer, não é? Não é? Passará assim, Senhor, estou tendo uma luz, já estou vendo uma saída, puxa vida, mas que coisa difícil, isso é praticamente impossível, não é? De repente seu coração começa a mudar, seu entendimento começa a ver em Deus as possibilidades, em Cristo Jesus a realização. Lembre-se da palavra de Deus, a terra era sem forma e vazia, não é? A terra era sem forma e vazia, mas o que havia sobre a face das águas? O Espírito de Deus estava, não é? Sobre a face das águas, amém? No grego, né, esse estar, né, significa chocar. Então o Espírito de Deus estava ali. Então, às vezes, as coisas estão tão difíceis para nós, que estão meio sem forma e meio vazio, não é? Ou seja, meio sem definição. Nós não sabemos ainda o volume da perda, o tamanho do prejuízo, enfim, no que vai dar nisso, o que vai acontecer nessa situação. Muitas vezes estamos envoltos pelo medo, pela intranquilidade, pela falta de paz, não é? Mas eu quero que você lembre sempre de uma coisa: o Espírito de Deus está sobre mim, como diz Isaías, porque o Senhor me ungiu. Há uma porção, há uma unção do Senhor especial sobre a sua vida, amém? E isso vem de Deus, a Bíblia diz, vem do Pai das luzes, não é? Em quem não há dolo, não há sombra de variação. Deus é o mesmo, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são destruídos. Então essa é a nossa porção, essa é a nossa fé, esse é o nosso crer. Então quando você olha para os profetas de Deus, para os homens da Bíblia, para as mulheres, não é? Na Bíblia, que tiveram ali a sua porção, deram a sua contribuição, ajudaram a escrever a história, uns vitoriosos, outros derrotados, mas a história foi escrita, não é assim? Os acontecimentos foram escritos, e com derrota ou com vitória, com luta, não é? Ou com dor, o nome de Deus foi glorificado, e essa é a nossa razão, não é? Então na sua luta, diga assim: Senhor, eu quero que o seu nome seja glorificado na minha vida, nessa luta, não é? Nesse problema que hoje eu enfrento, nessa enfermidade, nesse problema familiar, sabe, ou na vida profissional. Senhor, glorifica o teu nome. Amado, Jesus estava para entrar lá, sabe, no tempo da crucificação, já estava para ser entregue. Sabe, ele orou a Deus e disse assim: ó, Pai, glorifica
Revestica-me agora com aquela glória que nós tínhamos antes, aleluia. Sabe, amado, Jesus Cristo mandou um recado para as irmãs de Lázaro. Está enfermo aquele que está doente, mas esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade é para a glória de Deus, não é? Isso que está acontecendo lá na tua casa é para a glória de Deus. Então comece a olhar diferente. Quando você olha para a palavra de Deus, quando ela entra dentro de você, você começa a olhar de uma forma diferenciada para a situação. Então sabe o que acontece? A tua luta, que até então estava te oprimindo, a luta que estava aí esfriando a tua vida, a luta que estava te colocando, te acuando, sabe o que vai acontecer? Essa luta vai começar a te fortalecer. Em vez de ela te derrotar, ela vai começar a produzir força, a produzir um potencial em você. Por quê? Porque você está olhando agora com um olhar diferenciado para ela, aleluia, e você está entendendo. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou me fortalecer no Senhor, eu vou buscar a presença de Deus e eu vou realizar, eu vou vencer. Essa enfermidade vai embora, minha casa vai ser uma bênção, minha família vai ser restaurada, meus filhos estarão na presença do Senhor, aleluia, e eu vou declarar: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor, aleluia. É assim que você edifica, assim você constrói, assim você soma, assim você agrega, não é? Assim você se fortalece, assim as coisas, não é? Elas vão caminhar para um tempo de vitória na tua vida, na nossa vida. Por isso, sabe, não deixe Satanás te oprimir, não deixe Satanás, sabe, destruir teus sonhos, não deixe essas coisas se acabarem. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que soma, que constrói, que agrega valores, em tudo isso, busque o Senhor, ore ao Senhor, acredite, não é? Deus, Ele é perdoador. Está com um problema espiritual, ore a Deus, clame ao Senhor, confessa pecado, peça perdão a Deus, aleluia. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Neemias, antes de começar essa obra, ele jejuou, ele orou, ele se esforçou, ele pediu as estratégias a Deus, ele ora pedindo perdão por ele, pela nação, pela família, sabe, ele não foge da situação, ele não vira um acusador: Senhor, esse povo está assim, porque aconteceu isso, isso, isso. Ele falou: não, Senhor, nós pecamos na tua presença, minha casa, Senhor, nós precisamos do teu perdão, nós precisamos da tua bênção. Sabe, amados, às vezes o coração do servo de Deus vai somando um orgulho, ele vai ficando autossuficiente e ele vai se distanciando de Deus. Ele passa então de ser aquele servo que ora a Deus, pedindo a orientação, pedindo as coisas, ele passa a ser o servo que continua orando a Deus, mas informando a Deus o que ele quer fazer, ou o que ele vai fazer, ou mesmo o que ele fez. Então nós não podemos, não é, ultrapassar esses limites. Nós somos servos do Senhor, nunca se esqueça disso, não é? Por maior que você seja aí fora, por maior que você seja, por maior seja a sua posição profissional, por maior que você seja a sua condição, sabe, não se esqueça que diante de Deus nós somos servos do Senhor. E o servo, ele não faz, o servo, ele pede orientação ao seu Senhor, o servo presta conta ao seu Senhor, o servo ora ao seu Senhor, o servo conversa com o seu Senhor e o servo concorda com as decisões do seu Senhor. Neemias, amados, ele se colocou nessa condição. Por quê? Porque a situação era uma situação crítica, era uma situação, sabe, amados, de destruição, era uma situação, não é, em que o povo pecou, e amados, e a palavra de Deus é que estava se cumprindo. Jerusalém estava destruída por causa das profecias, por causa do pecado do povo, não é? E do cumprimento agora de Deus. Então eu vou levantar o inimigo, vou entregar na mão, vou destruir, vou fazer tal. Se vocês se afastarem de mim, se vocês me deixarem, se vocês me abandonarem. Mas muitas vezes nós dizemos então: puxa vida, então Deus é ruim, quer dizer que se eu largar eu vou me arrebentar. Na verdade é assim, ó, não é Deus que te arrebentará. Nós temos o inimigo,
Nós temos um inimigo, ele se chama Satanás. E Jesus Cristo falou assim, olha, o trabalho dele é matar, roubar e destruir. Mas, amados, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Sabe, querido? E aí Satanás respeita, aí ele estabelece os limites, aí ele entende até aqui e não mais. Por isso que quando nós nos afastamos de Deus, por isso que quando o pecado entra, por isso que quando o nosso coração se ensoberbece, por isso que quando nós nos tornamos autossuficientes, nós nos distanciamos de Deus e nós nos tornamos presa fácil. Nós nos tornamos então agora, sabe, alguém fácil de laçar, alguém que está muito distante, não é, das verdades de Deus. Portanto, não é, estamos aí fugindo de uma cobertura espiritual, estamos ultrapassando os limites, não é, estabelecidos por Deus, não é? Estamos aí violando os princípios da palavra do Senhor Deus. E Neemias sabia que para fazer o que ele tinha no coração para fazer, amados, ele tinha que ter muita perseverança. Ele sabia o que ele ia encontrar lá, não é? Ele sabia o que ele ia encontrar lá, a resistência. Ele sabia que o inimigo, não é, ainda dominava aquela área. E muitas vezes, amados, nós sabemos que existem coisas na nossa vida que elas não estão caminhando de uma forma boa, não do jeito que a gente queria, não é? Mas nós não temos força. Nós não conseguimos assumir um posicionamento, não é, para que nós possamos, então, lutarmos contra essa situação. E o que nós fazemos, não é? Nós vamos balançando o ombro, deixa aí, vamos ver o que Deus quer, vamos ver o que Deus faz, vamos ver o que Deus fala, não é? E aí a gente vai deixando, e a coisa vai tomando aí um rumo diferenciado, não é? Neemias, inspirado por Deus, amados, o desejo que ele teve no coração foi Deus que colocou. Mas olha o quanto esse cara se posicionou. Então, não basta você querer. Você tem que se posicionar diante de Deus. Amém? E não basta também só Deus, não é, inspirar você e te chamar para fazer. Tem o seu lado, tem o meu lado, tem a nossa porção, tem aquilo que eu e você, não é, temos a obrigação de fazer. Não é porque Deus nos chamou, então a Bíblia fala assim, ó, então maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Foi Deus que mandou, então vai dar tudo certo. Mas Deus mandou, Deus liberou, Deus preparou, sim. Mas não se esqueça que Satanás, vosso adversário, ruge em derredor de vocês, procurando alguém a quem ele possa tragar, a quem ele possa destruir. Então, amados, sabe, só a bênção de Deus não basta, precisa do nosso posicionamento, precisa, sabe, agora do meu interior, daquilo que eu busco do Senhor, do meu fortalecimento. Eu preciso agora me posicionar diante do Senhor, eu preciso ter isso. Deus chamou Josué, sabe, queridos, Deus falou para Josué, olha, Moisés, meu servo, está morto. Moisés, meu servo, está morto, não é? Algumas pessoas dizem assim, Moisés não morreu, não é? Então, o que Deus está falando aí, não sei de onde Deus tirou esse negócio de morreu, porque tem um monte de gente que fala que não morreu, né? Só Deus fala que morreu, não é? Então, meu servo Moisés está morto, não é? Levanta-te agora, cinge os teus lombos, porque você vai agora assumir uma responsabilidade, não é? Então, vejam bem, amados, que Deus fala para ele, você vai se levantar, você vai se posicionar, você vai cingir os lombos. Você sabe o que é cingir os lombos? Não é? Colocar uma cobertura, preparar, por quê? Para a carga, não é? Se é um lombo despreparado, não é? Já viu aqueles cara que lá no interior fala assim, esses caras aí lomba caixa, eles lomba carga, ou seja, eles, né, trazem lá aqueles caras que carregam, da onde eu vim lá tem muito café, não é? O cara joga do caminhão lá, meu saco de café, o cara para o bicho aqui no pescoço, assim, no lombo, assim, cata aquilo e vai levando. Não é possível. O cara tem uma estrutura, né? Quando ele para lá e ele tira a camisa, você vê que toda essa parte aqui, lombar dele aqui, aquilo parece tá louco, parece uma coisa de touro que tem ali assim, Fala, nossa, mas o cara, mas por quê? Porque aquilo está cingido, amado, aquilo está preparado, né? Ele não começou pegando daquele jeito, ele começou botando ali devagarinho, mas vai estruturando.
Então a luta, sabe, é um treino, a luta fortalece, a luta te prepara, a luta, sabe, te torna capaz, a luta te traz experiência, e é isso que Deus quer, que você se prepare para isso, não é? Não vai entrar aí de cara lavada, não vai entrar de qualquer jeito, num posicionamento aí, numa conquista que muitas vezes pode não acontecer, não é? E nós então precisamos entender a palavra de Deus, amados. Não subestime Satanás. Não subestime Satanás. Não é porque você ora, não é porque você jejua, não é? Que o diabo nem perto de você não vai passar. Não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Pedro andava com Jesus. Jesus falou para ele, ó, Satanás me pediu para te cirandar. Não é? E Jesus falou assim, ó, e eu permiti, mas eu orei a Deus para a tua fé não desfalecer, não é? Então, amados, vejam bem, Jesus Cristo disse para Pedro, não é? Eu orei a Deus para que a tua fé não desfaleça, não é? E Deus atendeu o pedido de oração do seu filho amado, e a Bíblia diz que ele está lá intercedendo por mim e por você, amém? O Senhor falou assim, ó, se você me confessar diante dos homens, aleluia, eu te confesso diante do meu Pai que está nos céus, entendeu? Então, quando você assume um posicionamento, quando você, aleluia, eu vou vencer em nome de Jesus, você está confessando o nome de Jesus, amém? Olha, isso vai dar certo, porque Jesus está comigo, eu creio no meu Senhor, você está confessando e Jesus está lá também, intercedendo, aleluia, Jesus também está confessando, Ele é o intermediário, amados, aleluia, Ele é o que liga criatura e Criador, aleluia, através do sangue, não é? Através da ressurreição, através do seu poder que lhe foi dado nos céus e na terra. Então lembre-se sempre dessas coisas. Neemias buscou, Neemias orou ao Senhor e agora ele está lá, ó. Só que agora, amados, é diferente, agora ele está no meio da luta. Antes então era só preparo. Antes era só preparo. E o interessante é que quando você olha para a Bíblia, Jesus Cristo chamou os discípulos e disse assim, olha, eu vou revestir vocês de autoridade, eu vou revestir vocês de poder, vocês vão entrar nas casas, vocês vão repreender os demônios, vocês vão botar as mãos sobre os enfermos, vocês vão curar, não vai ter uma casa doente que vocês não entrarem, entendeu? Que a pessoa lá não vai ficar curada, não vai ter isso, eu vou mandar vocês lá, e quando vocês entrarem numa casa, vocês digam assim, ó, paz seja nesta casa, e se a casa bater a porta para vocês, sacode o pó, vira as costas, porque aquela paz voltará em dobro para a vida de vocês. Mas uma coisa eu digo para vocês, se preparem, que eu te mando como ovelha para o meio de lobos. E agora? Poxa, mas na condição de ovelha? É, na condição de ovelha. Eis que eu vos envio como ovelha para o meio dos lobos. Mas sabe, amados, e você continua lendo, os discípulos voltaram e disseram assim, Senhor, os demônios se nos sujeitam. Sabe o que eles estavam dizendo? Aleluia, vou traduzir para você. As ovelhas voltaram e disseram assim para Jesus, Senhor, os lobos se nos sujeitaram, aleluia, nós vencemos os lobos, fomos como ovelha, mas ovelha ungida, ovelha preparada, ovelha cheia do Espírito, ovelha com autoridade, aleluia, você não precisa, não é, se transformar, você não precisa muitas vezes como a religião, algumas situações aí religiosas aí empregam, não é, na pessoa, o Espírito Santo vai fazer de você um touro, o outro vai virar lobo, o outro vai isso, o outro vai virar aquilo. Meu irmão, isso é coisa de índio. Isso você vê lá nos gibis, lá do Tex, lá não sei de quem, lá daqueles caras, os índios que pensam assim, tudo para eles é bicho, é a força do urso, é aquela coisa tal. Você vai aí para o Oriente, aí é dragão, essas coisas tal. Amado, com nós não, conosco é cordeiro. Cordeiro. Meu signo, cordeiro, eu sou do signo de cordeiro, aleluia, meu Salvador é um cordeiro, eis o cordeiro morto que tira o pecado do mundo, e você, eu sou um cordeiro, aleluia, no meio de lobo, mas sou um cordeiro revestido, aleluia, sou um cordeiro potencializado pelo Espírito do Senhor. Essa é a condição de Deus, amados,
Ele não quer que eu e você passemos disso. Ele não quer que eu e você passemos de ovelha. Não é? Mas uma ovelha com autoridade do seu espírito. Amém? Louvado seja Deus. Assim, edificamos o muro. E todo o muro se completa até a metade da sua altura. Com muita luta, uma fase da vida, uma fase de afrontas, não é? O muro vai até a metade. Então nós entendemos que as muralhas, elas já estavam sendo levantadas. Quantos metros tinha a muralha? 30? 15 côvados, 30 côvados, 60 côvados. 40? Metade já estava pronta, meu irmão. Metade já estava pronta. Que tamanho tem tua luta? Quanto ela mede? Aleluia. Sabe, o interessante é que quando você pega um todo, e você cumpre a metade, eu vou dizer uma coisa para você. Até a metade, você ainda está lutando. Até a metade você já conquistou algo. Da metade para frente, amados, você já está saindo da luta. Não é assim? Da metade para frente, até a metade eles estavam construindo o muro. Da metade para frente eles já passaram a estar terminando a construção do muro. Você tem que atravessar, não é? Você tem que atravessar um caminho, um grande campo, vai. Um campo enorme. Você entra só até a metade. Não é assim? Você está entrando só até a metade. E da metade para frente? Você está saindo. Você está saindo. Amém? Então, leva a tua luta, meu irmão. Aleluia. Com fé no seu coração. Aleluia. Quando você entender que ela está na metade, você já pode declarar, falar, minha vitória. Aleluia, já estou começando a caminhar para a vitória. Até agora eu lutei, até agora foi luta, até aqui foi luta. Assim edificamos o muro, não é? Com muita luta, E agora? E daqui para frente? Daqui para frente nós já estamos terminando. Aqui para frente a fase já é para terminar, aleluia. Enquanto você está até a metade, você está lutando, você está buscando aí das suas forças, mas da metade para frente você já está começando a sair do problema. Porque tudo que você fizer agora, você se aproxima do encerramento. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Assim edificamos o muro até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Interessante, amados, quando fala coração, está falando de uma união. O coração do povo se uniu num só sentimento, num só propósito. Aleluia. Quando você se une ao coração de Deus, no mesmo propósito de Deus, você vai ser vitorioso. Quando o povo de Deus se une para um propósito, e é um coração desse grupo, aleluia, a conquista vem mais rápida. As coisas acontecem de uma forma maravilhosa. Sabe, amados, quando você começa a prestar atenção nas coisas, você olha para a Bíblia e você vê lá, no início da Bíblia, um povo tomando uma decisão de construir uma torre. Como chamava a torre? Babel. Onde as línguas se confundiram, ou seja, onde os povos se formaram ali, e aí cada um começou a caminhar aí de um lado, porque ninguém entendia o outro. Então os grupos começaram a se entender. Dali você pode ter certeza que nasceram os idiomas, não é? Porque os grupos que entendiam o que estavam falando, eles começaram a se juntar, não é?
E começaram então, cada um tomaram uma decisão e acharam cumprir aí o desejo de Deus. Mas o interessante é que você, quando olha para a Bíblia, aquilo não era a vontade de Deus, não foi determinado por Deus. Não é? O homem construir uma torre cujo pico dela tocassem os céus, era um desejo deles, né? Ou adentrassem lá as nuvens, naquela região lá a nuvem era bem difícil, então eles queriam uma coisa bem alta, não é? Mas também o seu lugar onde foi feito, naquela planície, por quê? Para que eles tivessem um ponto de referência. Porque eles queriam desbravar, mas eles queriam voltar. E a ideia de Deus é dominar e encher a terra, não é? Encher a terra, era espalhar mesmo pela terra. Mas eles criaram um ponto em comum para que as coisas não acontecessem da forma da vontade de Deus. Talvez até, não por maldade no coração, mas por falta de conhecimento. E Deus diz assim, ó, eia, é uma expressão, né? Desçamos, porque é o coração desse povo. E tudo que eles intentarem, eles vão fazer. Então, amados, vejam bem, ó, Deus desaprovou a realização, mas Deus aprovou a forma. Deus aprovou a forma. É um coração deles. Deus falou, isso é benefício. Eles estão juntos e unidos. Eles vão levantar isso aí e vão fazer mesmo. Então vamos confundir a língua deles, para que o seu propósito não se cumpra. Então, amados, aqui, ó, por quê? Porque era o coração do povo. Então, quando a família, amados, ela se torna um coração, quando os pais, os filhos, não é, conseguem entender o mesmo valor, conseguem colocar algo comum em suas orações, em suas petições, em seus corações, a vitória chega mais rápido. Amém? As coisas acontecem de uma forma maravilhosa. Por isso é que nas casas precisa ter aquele momento em que a família senta. Que a família senta e fala das coisas de Deus, fala dos propósitos. Não é? Isso é muito importante. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, olha que bonito, ó. Deuteronômio 6, 6. É isso? É isso mesmo, não? Aqui, ó. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também as estarás como sinal na tua mão. Te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Sabe, amados? Quando a família consegue, quando o casal, sabe, tem aquele plano, pega lá um tempo de oração, os dois se ajoelham lá na cama. Cama é algo comum de casal, não é? Se ajoelha lá do lado, ore a Deus, peça, coloque um objetivo. O que nós vamos orar? Vamos orar 15 minutos, meia hora, 1 hora. Mas vamos colocar, estabelece os objetivos, faz a listinha aqui, ó, nós vamos pedir isso aqui para o Senhor. Ó. Vamos colocar diante de Deus, vai orando, faz propósito, vai se tornando um coração. Quando você consegue, o primeiro é assim, ó. Primeiro é, não sei, tô cansado, tô quebrado, tô arrebentado, eu tô lá. Mas daqui a pouco, vai agregando, põe um propósito no seu coração. Vai sozinha ou vai sozinho, se a tua mulher, ou seja, se o teu cônjuge não quiser ir, vai você sozinho ali, faz a sua oração ali de 15 minutos, 20 minutos, faz a sua listinha ali, vai pedir para a tua casa, ore só pela sua casa, não tem problema, o importante é você orar, o importante é você colocar um objetivo diante de Deus e fazer isso. Que horas? A hora que você quiser, a hora que você achar melhor. E você vai, mas, amados, sabe, quando a coisa começa a se fortalecer, começa a se somar. Quando a Giovana nasceu, amados, ela teve um problema sério de nascença. A Elizabeth teve uma parada cardíaca durante lá o parto. Precisou alguns recursos médicos lá para que a Elizabeth voltasse. Então,
houve também essa parada, logicamente, que para os órgãos, para a circulação. Então, a Giovana, ela no início, né, apresentou alguns problemas, algumas coisas, e o médico explicou tudo para Elizabeth, o que estava acontecendo, tal, não é? Nós achávamos que a Giovana perdia o fôlego. Sabe uma criança quando está chorando e fica chorando e não conseguia voltar, num desespero, né? Chacoalha, joga água, mexe, faz alguma coisa, grita, berra, sopra o ouvido, né? Cutuca, enfim, era uma coisa. E o médico falou, isso não é problema assim, próprio da criança, não, isso é problema lá do parto, tal. E explicou para ela uma espécie de disritmia, uma coisa assim que está e que bloqueia ela, tal, assim. E aquilo nos deixou muito preocupados. Nós morávamos a mais ou menos, estava quase uma hora andando normal, distância da igreja, não é? E a Elizabeth pôs um propósito, ela chegou lá no trabalho dela, era uma funcionária pública, falou assim, eu quero minha conta. Aí o pessoal falou, o que é isso, está acontecendo, tal? Tanta pessoa luta para ter um emprego aí público. Ela falou, eu quero minha conta. Vem cá, chamou lá o recurso humano, o que está acontecendo, tal? Ela falou assim, ó, eu preciso cuidar da minha filha. A minha filha precisa da mãe e eu vou cuidar da minha filha. Sabe, chamaram ela e falaram assim, eu vou te dar 3 meses para você, de afastamento, direitinho e tal, não é? E para você vai cuidar da sua filha. Ela aceitou os 3 meses, não é? Voltou lá no 3º mês e falou assim, eu quero minha conta, porque o problema da minha filha não foi resolvido. Não é? E o camarada falou para ela, mas por que você quer a conta? Porque ela falou, porque eu não vou trabalhar mais. De hoje em diante, as minhas tardes serão na igreja, orando e chorando aos pés do meu Deus, por causa da minha filha. Entendeu? Aí o cara ficou meio assim e tal, mandou ela lá, falou, ó, tudo que é direito dela, libera, faça como se tivesse sido dispensada de uma forma e tal, libera aí. Uma boa funcionária, sempre trabalhou aqui conosco, então eu trabalhava na prefeitura, e foi, amados, ela pegou essa criança, pediu autorização para o pastor, todo dia, 3 horas da tarde, ela entrava na igreja. A igreja tinha um zelador, morava no fundo, a portinha do fundo ficava aberta. Ela chegava lá com o carrinho de nenê, punha o carrinho do lado, a criança dentro aliás, ela punha a criança deitada no banco, abraçava a Giovana e começava a orar. Das 3 às 5, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Passou alguns dias, tinha 2 pessoas orando com ela. Passou mais uma semana, tinha meia dúzia de pessoas orando. Passou um mês, tinha 20 pessoas orando. Passou 2 meses, amados, tinha mais de 30 pessoas orando à tarde. Aquilo foi enchendo. E todo mundo orava pela Giovana. Orava pela Giovana. Sabe, amados, quando é o coração do povo, Deus faz a obra. Deus faz. O Espírito de Deus foi somando aqueles corações, foi colocando, foi motivando aquelas pessoas. Fazia o quê? Era o primeiro ano que nós estávamos na igreja. A gente não sabia nada. Não sabia que Bíblia é um livro de capa preta, escrito um monte de coisa de Deus bonita lá dentro, mas não sabe mais nada. A gente não entendia nada, não conhecia nada. Mas algo a motivou. E ela foi orar a Deus. Então, quando se somou esses valores, amado, Deus fez a obra gloriosa. Deus fez a obra maravilhosa. Ela recebeu a bênção, ficou mais um tempo, agradeceu a Deus, chegou o tempo, cumpriu os seus propósitos, não é? E aí, amado, sabe o que aconteceu? Criou-se o grupo de oração da tarde lá na igreja, das 3, acho que das 3 às 4, 4h30, elas começaram a orar. Não é? E aí já sabe como é que as irmãs, né, gostam, uma levou uma sanfona lá e tocava, fazia um louvor, já virou um culto da tarde lá e ficaram lá. Aí foi uma grande bênção de Deus para a nossa vida, para aquele lugar, enfim. Mas, amados, o que Deus preza é assim, ó, por quê? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E olha aí, quando é um coração, ó, Deus fala, ó, vai escrever nos umbrais da tua casa, nas tuas portas, você vai incutir no coração dos teus filhos e você vai falar dessa palavra sentado na tua mesa, levantando, deitando. Qual é o momento que você tem para falar? Qual é o momento que você tem para falar? Falar, gente, ó, não vamos nos esquecer de Deus.
O nosso Deus é que nos deu saúde, não é? Estamos aqui comendo isso aqui, porque Deus nos deu saúde. Deus nos preparou todas as coisas, não é assim? Então, amados, nós temos que entender que se a mão de Deus não for conosco, nós não vamos edificar, nós não vamos construir nada. Nós não vamos construir nada, porque nós somos servos, e toda honra e toda glória nós damos a Deus. Por quê? Porque nós entendemos, né, que o favor da nossa vida vem de Deus. Amados, a Bíblia fala assim, a história de um mendigo miserável, doente, né, e de um homem rico, a Bíblia diz que se vestia de púrpuras, vivia regaladamente. A Bíblia fala, não é, da morte dos dois, da condição dos dois, não é? Os dois agora passam pelo portal da eternidade, têm caminhos diferenciados. Um vai para o seio de Abraão, o outro vai para os lugares de tormento. Mas por quê? Porque um era rico e o outro era pobre. Então quer dizer que o rico é condenado e que o pobre é salvo? Não, nada disso. A Bíblia nos mostra dois extremos e a Bíblia nos ensina o seguinte: um tinha tudo na vida para glorificar a Deus e não o fez, e o outro tinha tudo na vida para não glorificar a Deus, mas ele glorificou a Deus, aleluia. Aquele homem, não é, doente, aquele homem lá acabado da sua vida, mendigando, comendo o resto do rico, ele tinha tudo para murmurar e blasfemar de Deus, mas sabe o que ele fazia? Ele agradecia a Deus, porque sobrava lá do rico e mandava para ele, enquanto que o outro tinha tudo para glorificar a Deus, mas olhava para a força do braço. As coisas de Deus são diferentes, meu irmão. Glorifica a Deus, exalta a Deus, engrandeça o nome do Senhor. A Bíblia fala: em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Não blasfeme, não murmure, sabe, não denote a Deus palavras injuriosas. A Deus toda honra, todo louvor e toda glória, porque Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, proclamado, né, pelos anjos de Deus, aleluia, declarado pela palavra, honrado por seu Filho Jesus Cristo, aleluia, não é? E recebido por todos nós como ser supremo, criador, aleluia, Criador, feitor de todas as coisas. Então a Deus a honra, o louvor e a glória, aleluia. Para quê? Para que nós possamos edificar os muros da nossa vida, as áreas da nossa vida, para que eu e você possamos construir em cima daquilo que nós sonhamos, em cima daquilo, sabe, amados, que nós queremos, que eu e você possamos alcançar essas realizações. Então, não deixa o braço cansar, não deixa a alma cansar, glorifique a Deus. Não deu certo, não significa que não dará certo, amém? Louvado seja Deus. Amado, uma coisa eu oro ao Senhor e eu peço: Senhor, tem um cara na Bíblia que se chama Caleb, e o cara tinha 85 anos de idade, entendeu? O cara tinha 85 anos de idade, e ele pegou uma espada na mão e falou assim: ó, agora é a minha hora de lutar, pois agora eu vou subir e vou dominar e vou tomar por herança esse monte aí, essa terra aí. Por quê? Porque eu recebi uma promessa do Senhor. Sabe, amados, não deixa desfalecer. Aleluia, não deixa tua fé desfalecer. Deixa o diabo falar para você: os anos estão chegando, você está cansando. Que cansado? Cansado é o capeta. Você que é cansado, rapaz. Você foi feito antes da fundação do mundo e vive queimando. Isso aí deve cansar. Eu não. Eu glorifico a Deus. Eu tenho um Redentor. Ele vive, Ele se levanta a meu favor. Eu creio, aleluia, na esperança, na vida futura. E eu acredito no arrebatamento, que eu vou cantar o hino de vitória. Onde está a morte, o teu orgulhão? E se um dia eu enfrentar a morte e perder para ela, é uma questão de tempo, é bater e subir de novo, porque a Bíblia diz assim, ó: se com ele morremos, com ele ressurgiremos, aleluia, e pela ressurreição nós venceremos, porque é uma promessa do Senhor nosso Deus. Que jeito que edificamos o muro? Com disposição, com o coração na frente, aleluia, com uma mente sadia, aleluia, com um espírito voltado para Deus, ouvindo a voz de Deus, aleluia, com uma alma solícita aos valores do Senhor, aleluia, e olhando
com uma visão diferenciada, aleluia, olhando com a visão da possibilidade, olhando com a visão da realização, olhando com a visão do amor de Deus, olhando com a visão da cura, da restauração, da libertação, da transformação, do novo do Senhor, aleluia. Assim nós vamos edificar os muros que nós precisamos, amém, da nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém, igreja do Senhor? Então dá um aplauso bem gostoso ao Senhor, aleluia. Vamos ficar de pé.